Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje nós vamos dar alguns significados para o Natal. Comecemos então por um breve histórico. O Natal seria uma festa meramente cristã ou teria antecedentes em outras culturas? Bom, o fato é que na Mesopotâmia, muito antes do nascimento de Cristo, já se eh, comemorava os solstícios de inverno. O que seria o solstício de inverno? Era a comemoração da passagem do final do inverno para os dias mais longos de verão, que eram muito propícios para a agricultura, já que aquelas civilizações da época eram totalmente voltadas para a agricultura como fonte de renda e de subsistência. Na Grécia, por exemplo, tinha o seu paralelo, mais tarde. Nessa época eles cultuavam o deus Dioniso, também em dezembro, por esse motivo que eu já falei a respeito da troca de estação. Na própria Roma, também era comemorado no dia 25 de dezembro, porque foi uma data de convenção, porque o solstício era mais ou menos entre o dia 20 e 21, dependendo do ano. Era cultuado o deus Mitra, né, que a partir de 4 anos antes de Cristo foi um deus estrangeiro que se estabeleceu o culto dele em Roma e era um deus muito respeitado. Era chamado Deus Sol. Por isso, essa comemoração em Roma se chamava a Festa do Sol Invicto, que fazia o simbolismo da passagem do inverno para o verão, trazendo prosperidade para o povo romano até então. Essa festa, ela se misturou com o tempo às chamadas Saturnálias, que eram festas em comemoração ao deus Saturno, que era o deus da agricultura. Eram festas muito parecidas com o que se comemora hoje em dia no Natal, né? Eram troca de presentes, comilanças e etc. E essa questão, ela foi a partir do quarto século, quando o cristianismo se transformou na religião oficial do Império Romano por uma manobra política, ela se transformou numa festa cristã também, ou seja, inseriu-se a figura de Jesus, a figura de Mitra, e ele passou a fazer uma síntese com essa simbologia do sol, ou seja, Jesus, o sol que brilha e para salvar a humanidade. E a partir daí, o 25 de dezembro se transformou no Ocidente uma data de comemoração do nascimento de Jesus, que, diga-se de passagem, ninguém sabe ao certo quando ele nasceu, porque o Novo Testamento não especifica essa data. Portanto, essa data do dia 25 é uma mera convenção baseada numa tradição muito mais antiga, muito mais anterior do que a vinda da vinda de Cristo ao planeta Terra. E vemos que essas tradições, elas vão passando de família para família, de povo para povo, e elas vão se modificando de acordo com a época e com a cultura. Uma dessas tradições que surgiu após alguns séculos foi a do Papai Noel, que provavelmente foi uma pessoa sem muitos registros históricos, que viveu na cidade de Mira, na Turquia, e cujo nome era Nicolau. E Nicolau era uma pessoa muito rica, e provavelmente alguns dizem até que bispo da cidade de Mira, e que vivia distribuindo presentes para as pessoas necessitadas. Existe até uma lenda que 3 mulheres que não tinham dinheiro e que precisavam se casar, estavam até pensando em virar prostitutas, e Nicolau jogou algumas moedas de ouro para servir de dote de casamento para que elas pudessem arrumar um bom noivo. Mas são lendas apenas, nada de confirmado. E essa tradição foi passando de século em século, até
cerca de 100 anos depois, Nicolau foi canonizado pela Igreja Católica e se transformou no São Nicolau. E aí essa tradição foi passando de país para país, de século em século, até que ele se transformasse para nós aqui, em nossa localidade, no Papai Noel que conhecemos. E hoje muito ligado à questão do consumo, do comércio. Esse Papai Noel ele tem várias controvérsias, porque na época da Reforma Protestante muitos até tentaram sufocar esse culto do Papai Noel, porque ele representava toda uma questão católica, principalmente da igreja. O próprio nome Christmas, em inglês, ele tem a ver com missa, que vem de origem católica. Então os protestantes queriam dar uma nova roupagem a essa simbologia do Natal, inserindo a figura do Jesus menino até então. E foi aí que, de tradição em tradição, o Papai Noel, de certa forma, começou a concorrer com o menino Jesus, com o Jesus nascendo na manjedoura. Então, para resumirmos o que dissemos até agora, podemos concluir que essa comemoração cristã do Natal ela é baseada em convenções e em tradições, basicamente. Tradições que vieram anteriores à cultura cristã, aliás, muitos séculos antes da cultura cristã, passaram por várias civilizações, tomaram uma roupagem no Império Romano e foram apropriadas pela Igreja Católica mais tarde no século IV e foram sofrendo as normais adaptações a cada época e cada cultura. Portanto, vivemos basicamente numa comemoração de tradição e de convenção. Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu vou apresentar um gráfico que eu fiz baseado numa pesquisa sem nenhuma pretensão de ser uma estatística oficial, porque eu fiz uma pesquisa em alguns grupos do Facebook, grupos espíritas do Facebook, até grupos bastante grandes, que eu queria sentir qual a opinião do espírita ou simpatizante da doutrina espírita, porque não temos como discernir quem é quem nesses grupos sem uma pesquisa mais individual e específica, definir qual o significado do Natal para essas pessoas. Então eu dei algumas opções e a pessoa poderia escolher a que mais lhe conviesse. Opções como: o Natal para ela seria o quê? Apenas uma confraternização com a família e com amigos? Seria somente comércio? Seria apenas uma tradição do Ocidente? Ou seria um símbolo, o nascimento de Jesus seria um símbolo para a transformação moral do ser humano? Então eu fiz essa pesquisa e agora eu vou debater um pouco com vocês sobre esse gráfico e sobre as respostas que foram dadas e os resultados que eu obtive baseados nessa pesquisa, nessa singela pesquisa feita com grupos de Facebook. Como vocês podem observar no gráfico, mais de 500 pessoas elas foram entrevistadas, né? Elas responderam à estatística, à nossa pesquisa, melhor dizendo. 21 pessoas apenas falaram que o Natal seria apenas uma tradição do Ocidente. Até porque isso é explicável, esse número pequeno de pessoas, porque a maioria não conhece as tradições, a maioria não conhece a história normal, natural, e também não estão preocupadas em estudar para saber, só apenas querem comemorar, e é um direito que elas têm, sem maiores informações a respeito. Bom, empatados ficaram a reflexão e a gratidão que nós devemos ter a Deus e a Jesus pelo nascimento dele, pelo que ele nos ensinou, e também que o Natal seria somente comércio, que essas 62 pessoas, muitas delas até especificaram nos comentários,
que o Natal seria apenas comércio, seria uma movimentação, um aquecimento do setor comercial no final do ano. Bom, 155 pessoas disseram que o Natal representa um símbolo da transformação moral para o ser humano, ou seja, o nascimento de Jesus representa dentro de nós uma renovação de algo que vem do inconsciente, ou seja, que veio do alto, como Jesus, e que vai para a consciência a fim de fazer com que nós nos autoconheçamos, né? Ou seja, o Natal como um símbolo de autoconhecimento. E por fim, 228 pessoas disseram que o Natal seria uma oportunidade de estarmos em confraternização com a nossa família e com os nossos amigos mais próximos. Vamos fazer algumas considerações a respeito dessa pequena pesquisa que eu fiz. Volto a repetir, sem autoridade de estatística, né, porque não foi feita com o rigor que uma estatística precisa que seja feito, mas que nos dá alguns sintomas a respeito daquilo que o espírita pode pensar a respeito do Natal. Então, diante desses resultados, nós podemos sentir o quanto a tradição ainda prepondera no movimento espírita, o quanto essa tradição católica, principalmente, ainda prepondera em nosso movimento. Não vamos aqui fazer julgamento de valor se isso é bom ou é ruim. Isso fica para outras oportunidades e para outros encontros. Nosso foco aqui é apenas estabelecer qual é o comportamento do espírita diante do Natal e fazer com que nós reflitamos um pouco a respeito disso. Existe um texto muito interessante na Revista Espírita de 1863, que foi ditado mediunicamente no dia 24 de dezembro de 1862, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse texto deixa bem claro que o Natal é uma festa para os cristãos, portanto, primordialmente para o mundo ocidental, mas que nós temos que aprender a retirar a essência dessa comemoração e conseguirmos ver esse significado de acordo com a doutrina espírita. Bom, o espírito não deixa maiores informações porque era apenas uma comunicação trivial, ou seja, era apenas uma comunicação num dia comemorativo na Sociedade Parisiense, e o espírito não entrou em mais detalhes a respeito disso. Mas eu poderia fazer as seguintes reflexões a respeito até dos resultados obtidos nessa nossa pesquisa, né? Em primeiro lugar, existe algum problema de comemorarmos o Natal como a tradição de nós espíritas comemorarmos o Natal de acordo com toda essa tradição secular e até milenar? Eu vejo que não, porque cada um comemora do jeito que lhe aprouver, do jeito que achar melhor. Existe algum problema de trocarmos presentes ou de sentarmos à mesa para comermos juntos? Não, pelo contrário. Isso é até muito salutar, desde que não seja apenas uma tradição, desde que não seja apenas um fenômeno social voltado para o cumprimento de uma tradição, que seja algo realmente feito com carinho, com amor, com dedicação. Isso não precisa ser somente no Natal. Nós podemos reunir nossa família no Natal, podemos reunir nossa família em outras datas comemorativas, podemos reunir nossa família em nosso aniversário, não importa, o que importa é que estejamos felizes ao lado dessas pessoas que realmente querem dizer algo de bom para a gente, independente ou não de serem nossa família consanguínea, né?
ou no corpo físico. Nós podemos refletir e termos gratidão a Deus e a Jesus por nos trazer essa mensagem libertadora? Podemos, logicamente. Mas essa reflexão, ela não tem que ser somente no Natal. Ela não tem que ser, esse fenômeno de gratidão não tem que ser somente no Natal, ele tem que ser contínuo. Esse deve ser um hábito que realmente que possamos adquiri-lo e que possamos fazê-lo de forma contínua. O que eu vejo que muitas vezes acontece é que você gostaria de dar um presente mais caro e melhor para a pessoa que você ama e você não consegue. E se endivida todo, fica endividado pelo próximo ano só para presentear uma pessoa que você ama. É válido isso? Eu vejo que não, porque o melhor presente que nós podemos dar para as pessoas que nós amamos é realmente a nossa presença, é a nossa dedicação, é a nossa demonstração de carinho quando não podemos dar o presente material. O fato de nós queremos reunir os nossos parentes com boas comidas, com boas bebidas, isso é bom? É bom. Quando nós temos dinheiro para fazer, quando nós temos condições para fazer, é bom. Mas quando não temos, façamos com aquilo que nós tenhamos e saibamos que, vamos dizer, o pensamento divino, a bondade divina, ela também chega aos lares e principalmente aos lares que não têm tantos recursos materiais quanto os lares mais abastados. Então, além dessas comemorações, além da tradição, além da convenção, a meu ver, o sentido do Natal, independente da forma como nós comemoremos a data, ele é um símbolo da transformação moral para o ser humano, é um símbolo de autotransformação. Eu, particularmente, tento vivenciar essa data em todos os dias do ano, porque para mim Natal é todo dia do ano, porque todo dia do ano é dia de autoconhecimento, é dia de melhorarmos o nosso comportamento diante de nós mesmos, diante do mundo e diante dos semelhantes. Fica aí a minha opinião a respeito do Natal e fica aí também a minha reflexão a respeito do significado dessa tradição no nosso interior. Como lidarmos com o Natal de forma interiorizada, né? Como lidarmos com o Natal para que possamos perceber que ele é um mecanismo, é um chamamento, é um convite à nossa autotransformação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente para fazer com que o nosso canal cresça e ajuda muito a sua ação nesse sentido. Se você já é inscrito no canal, aperte o botão do sino para receber comunicações a respeito de vídeos novos. No mais, muita paz, muitas realizações. Se você comemora o Natal, um Feliz Natal. Se não comemora o Natal, como boa parte da humanidade que não é cristã, também receba o meu abraço e os meus votos de muita paz e realizações.